Que o Espírito Santo venha repousar sobre cada um de nós e que seja realmente uma noite ímpar. O Senhor preparou para nós nessa noite uma medida, esse tempo, esse momento é único nas nossas vidas. Podemos viver tempos talvez mais incríveis, mas esse é único. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero dizer, conforme a pastora falou ainda há pouco, Abacuque capítulo de número 2, versos 2 e 3, Deus dá uma direção para o profeta e diz assim: escreva a visão, torne-a legível, deixa registrado aquilo que você vai viver, deixe registrado, que aqueles que passem, ainda que correndo, leia. Se você não tiver um alvo, se você não tiver uma direção, um foco, corre-se o risco dos seus sonhos realmente ser algo que não se consolidem, mas tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que você registra, tudo aquilo que você faz questão de relembrar a você a todo instante, se tornará a sua e a minha verdade. Diga assim: um homem segundo o que ele imagina em seu coração, ele se torna. Amém. A palavra do Senhor diz também no livro de Daniel, capítulo de número 2, versos de número 2, ou versos de número 21. Pode pôr para mim? Isso aqui eu creio que vai se tornar o nosso lema das primícias. 2 versos 21. Aleluia. Diga assim: o Senhor muda tempos. Vamos direto pela Bíblia. O Senhor muda épocas e as estações. Ele destrona os reis, estabelece os reis. Diga: dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos que sabem discernir. Ensaio foi até que bom, né? Vamos começar de novo. 1, 2, 3 e ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Existe um tempo, existe uma estação. E esse tempo, eu falei recentemente sobre isso. É um tempo intitulado como Advento. Um tempo de boas notícias, um tempo de gerar esperança. E a esperança, ela pode ser gerada quando é manifestado a palavra. Aleluia. Você está aqui? Existe uma estação preparada. Esse tempo está preparado. Eu entrei falando tudo isso para você entender que na janela do Kairos existe o tempo natural, que é o Cronos, o tempo humano, medido por segundos, por minutos, por horas, dias, meses, anos, décadas, centenários e milênios. Esse é o Kairos, o tempo natural. Mas existe uma janela, esse é o Cronos, tempo natural. Mas existe uma janela do Kairos. Alguém se lembra quando o menino Jesus nasceu, o que apareceu nos céus? Uma estrela que guiava as pessoas até Jesus. E todos que foram até Jesus tiveram a revelação da pessoa de Jesus, pela contemplação. Escute, alguém se lembra da serpente no deserto? Todos que eram picados pela serpente, Deus deu uma instrução para Moisés e falou assim: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze. E todos aqueles que chegarem até aquela serpente de bronze, que era uma figura, uma sombra de uma realidade espiritual que falava de Jesus, iria ser curado de toda e qualquer enfermidade. Então, na janela Kairos, há uma intervenção no tempo natural para gerar cura, para gerar uma visão, para gerar um direcionamento. Olha para alguém e fala assim: você está entendendo isso? Fala assim: Deus vai te dar uma direção para 2025. Escute, continue olhando para o alto, porque o Senhor vai revelar para o coração dos filhos. Escute,
será as maiores revelações que nós já vivemos. E não trata-se de uma revelação de homem, trata-se de um imergir na palavra e um emergir de homens que vão sair de lugares que estavam escondidos para viver o seu destino profético. Diga assim: eu tenho que fazer uma imersão em Deus para viver a emersão de Deus. E quando eu diga assim, quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus traz para lugares altos, todo mundo vê. Olha para alguém e fala assim: se prepare para viver a reviravolta da tua história. Ah, meu Deus do céu, foi testemunhado aqui pela metade, fiquei bravo. Alessandro estava com a faculdade trancada há mais de ano, e nós, com uma conversa e um café, eu falei: você vai abrir essa faculdade de novo, vai pagar aquelas DP, vai fazer as provas e você vai conquistar o seu diploma. Para a honra e glória do Senhor, ele conquistou no mês de dezembro ali o passaporte. Agora só falta estudar para passar na OAB. Fala assim comigo: Deus é Deus de realizações. Recentemente, conversando com uma jovem aqui, ela falou: pastor, nós precisamos de um carro. Eu falei: Deus vai honrar essa casa com carro? Sim. E hoje ela chegou em mim e falou: pastor, eu já fui dirigindo hoje para o mercado. Fala para alguém assim, fala: existe uma janela, que é o Kairos de Deus, o tempo de Deus, que vai intervir no Cronos e vai transformar a realidade. Diga assim: o meu Senhor estabelece tempos e estações. Ele institui reis, mas destitui reis, e ele intervém no tempo, e ele levanta aquelas pessoas que são os improváveis, quando andam debaixo de uma direção profética. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: e aquilo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Irmão, se eu continuar cantando assim, alguém vai perder o lugar aqui. Uma salva de palmas para Jesus. Aí, meus irmãos. Meu Deus. Amém, irmãos. Eu quero orar com vocês. Vamos fazer a oferta. Glória a Deus. Você que preparou a sua oferta, seu dízimo aqui nessa noite, segura nas suas mãos. Abra para mim, pode ser na Almeida mesmo, Provérbios capítulo 16, nós vamos fazer uma leitura. Glórias a Deus. Provérbios capítulo 16, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração, e seja certo de que Ele não ficará impune. Com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele.
Vamos até o 9. Aleluia. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia, irmãos. Se prepare para uma jornada de fé. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Se prepare para a jornada de fé mais incrível da tua vida. Tem uma estação chegando aí, tem um tempo novo chegando aí, e o Senhor está te munindo de armas espirituais, com base na sua palavra, para você avançar de uma forma destemida, ousada, e se prepare, porque o Senhor vai dirigir os teus passos. Eu disse que o Senhor, Ele precisa dirigir os teus passos. Os seus planos, as suas estratégias podem ser boas, mas se o Senhor não estiver adiante de você, você pode estar na direção errada. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos consagrar o fruto de nosso trabalho. A oferta, ela não é medida em uma fração, em uma espécie tão somente monetária. É parte da nossa vida, que foi dedicada ao trabalho. Nós te damos graças pelo trabalho, pelo dom da vida, pelos acessos que o Senhor tem nos dado. Pai querido, a sua palavra diz que o Senhor dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia. Se nós estamos semeando é porque o Senhor proveu esta semente. A sua palavra também diz que do Senhor vem toda a abastança da multiplicação. Que haja, Pai amado, uma resposta sobre essa semente que estará sendo lançada hoje. Que ela venha na medida dos céus, recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor honre os teus filhos sobre a face da terra. Que todos percebam a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Conceda do teu bom tesouro o suprimento, mas conceda também a honra. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Venha trazendo sua oferta com alegria, meus irmãos. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Oh, aleluias, glórias a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Uau, glórias a Deus. Hoje nós vamos começar de uma forma um pouco diferente. Eu quero convidar você a se assentar com tranquilidade. Eu quero que você, muito diligentemente, com muita tranquilidade, você pegue o seu caderninho de anotação, o seu bloco de notas, e não fique, talvez, se questionando o porquê disso. Deus tem me dado algumas direções para esse tempo, e o Senhor tem falado de uma forma muito constante, que o povo, se nós formos para a palavra, a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor guardam os seus mandamentos. E muitas das vezes nós entramos em um culto e tem tantos momentos de distração que a gente perde o time, a gente fica descompassado e às vezes a gente não se conecta
profundamente na mensagem. E aqui, irmãos, eu não estou aqui para cumprir um ritual, eu não estou aqui para um culto litúrgico, eu estou aqui para me mover em Deus, para trazer algo que realmente venha e fixe, seja impresso em seu coração. Diga comigo, tudo que é impresso no meu coração molda o meu caráter. E nós precisamos nascer de novo. E nós precisamos imprimir Cristo no nosso caráter. E nós precisamos imprimir a palavra em nosso coração. Não podemos ficar na superficialidade, na epiderme, vivendo um evangelho de sensações. Nós temos que ir mais fundo, irmãos. E o convite para essa noite é para irmos mais fundo. Ezequiel 47, a Bíblia diz que tem águas mais profundas, e nós devemos desejar ir mais profundo no Senhor. Aleluia. Está tudo bem? Amém, amém, amém. Escute bem. Olha para alguém e fala: está tudo bem com você? Eu marquei aqui, na verdade eu não marquei, estou marcando a partir de agora. Dê esses 50 minutos para o Senhor. Dê. E quando a gente dá algo, a gente entregou, acabou. Olha para alguém e fala assim: doa esses 50 minutos para Deus falar com você hoje. A única coisa que você vai ter nas suas mãos é o seu celular. Se puder, desliga o seu WhatsApp. Desliga ele, deixa ele desativado aí, só o bloquinho de anotação. Hoje o Senhor colocou um tema no meu coração. E sei lá, está dando uns retornos meio assim estranho. Está estranho? Está dando uns retornos estranhos aqui, irmãos. Quer que eu mude? Quer que eu mude de microfone? É isso? Dá para ajustar? Está tudo bem? Eu estou desconfortável, desculpa. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos trocar? Está tudo bem. Me ajuda aqui? Posso, qualquer um? Me ajudem, por favor? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmãos. É muito sério isso. Aleluia. Correi com paciência. Ei. Glória a Deus. Pastor Eduardo. Alguém conhece o pastor Eduardo? Aleluia. É a minha versão com cabelo ali. Glória a Deus. Se você puder, coloca na sua anotação: uma nova estação. Escute bem, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos desejaram viver. Escute o que eu vou dizer. Recentemente nós tivemos uma perca significativa na cidade de Itu. Talvez você não saiba, mas 4 pastores, 2 casais de pastores, intentaram uma viagem para Minas Gerais, e por uma situação, uma fatalidade, esses pastores vieram todos a óbito. Eu preciso entender que nessa nova estação, o Senhor, Ele está fazendo algumas movimentações. Nós não entendemos. Eu não tenho controle sobre o tempo, você não tem controle sobre o tempo. A única realidade que me basta é o tempo presente, o aqui e agora. Ele é o que cabe a nós.
O futuro é uma prospecção, ele é hipotético, ele não é uma realidade. Então eu quero já convidar você, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, fala: meu amigo, que bom estar aqui cultuando com você, que maravilha, é uma dádiva de Deus ter esse tempo aqui, porque eu também, eu poderia não estar aqui, mas aprove a Deus esse tempo, aprove a Deus estar com saúde para estar aqui, aprove ao Senhor eu ter uma consciência para decidir estar na presença, mesmo em meio a tantos convites que eu tenho todo dia. Você sabia que nós temos cerca de 1.500 pensamentos todo dia? Olha para alguém e fala: você pensa, hein? É de 1.500 a 2.000 pensamentos todo dia. Agora para e pensa comigo. E cerca de 99% deles são arquivos confidenciais de um passado ruim que nós vivemos. Ou seja, os maus momentos têm muito mais voz, muitas das vezes, do que os bons momentos. É por isso que em Eclesiastes diz assim: traga à vossa memória aquilo que te dá esperança. Traga uma informação para a tua mente presente. Traga aí para o seu lóbulo frontal uma informação para ele ficar pensando. O tempo presente é um milagre. O tempo presente é maravilhoso. O tempo presente é bom demais. Eu já vivi coisas incríveis, mas hoje eu vou viver o extraordinário de Deus. Olha para alguém e fala assim: tem que pensar direito. Eu sei que pode parecer chato isso, mas nós somos codificados por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. Eu estou batendo nessa tecla ao longo do mês de novembro e mês de dezembro, porque senão nós não seremos uma nova versão atualizada para 2025. Porque eu só consigo mudar a minha forma de falar e minha forma de agir se eu tiver novas informações dentro de mim. E o Evangelho é conhecido como o quê? Boas novas, boas notícias. Olha para alguém e fala assim: eu profetizo, a palavra de Deus vai crescer dentro de você, até se tornar a sua verdade absoluta. Aleluia. É tempo de grandes liberações. É um tempo apostólico de tomadas de ambientes e regiões estratégicas, para desses pontos organizarmos o nosso próximo passo, o nosso avanço. Estamos vivendo um momento que certamente será o nosso ponto de inflexão. Hoje o caldo vai ser grosso, se você não estiver anotando, e você vai pegar todas essas informações, você vai levar para casa, porque o que vai levar você para o novo nível vai ser o quê? Fala comigo, eu tenho que pensar. Se você não fala, irmãos, tem gente que, eu sou assim também, se eu estiver tocando violão eu não canto, você pensando, você não fala? Olha para mim e fala assim: eu tenho que pensar, eu preciso pensar quem eu sou, onde estou e onde eu quero chegar. Aqui não vale os seus títulos, porque o Senhor chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Aqui não cabe se você é formado, se você tem doutorado, se você tem uma pós, se você é PhD, se você sei lá o que, MBA, não interessa, irmão. O Senhor está operando tudo em todos. Existe um Espírito operante. Ei, não tem a ver com o que você é, tem a ver com aquilo que você está se tornando. Para de olhar o seu estado momentâneo, porque ele não revela quem você é. É só uma foto de uma vida que está em construção. Oh meu Deus. Olha para alguém e fala assim: não considere nada pronto. Não se defina por esse momento, porque você é uma casa em construção. Está ficando jóia a obra, mas Deus ainda não completou a boa obra que começou na tua, nem na minha vida. Diga para mim, o que é ponto de inflexão, pastor? Eu também não sabia. Olha para alguém e fala assim: estuda, menino.
Ponto de inflexão é um termo que pode ter vários significados. Vou dar só um exemplo para a gente não ficar aqui. Olha só, em cálculo diferencial, é o ponto em que uma curva muda de concavidade, ou seja, se estiver, olha só, ao invés de estar indo para baixo, essa curva, ela é inclinada para cima, ou vice-versa. Ponto de inflexão, diga comigo assim, é um ponto de convergência. Fala assim, uma curva. Curva você entende, fala assim, é uma curva. Olha para alguém e fala assim, a sua vida precisa viver uma curva. Tem gente que fala, pastor, está tão bom que se eu fizer uma curva, eu acho que eu capoto, que eu já estou no 180 por hora. Olha para alguém e fala assim, a sua realidade precisa viver um loop, uma convergência. Ressignifique, mude a rota. Tem gente que se não mudar a rota, vai se quebrar todo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Cada um está semeando, e quem semeia na carne, da carne colherá, mas quem semeia do Espírito colherá. Olha para alguém e fala assim, tem necessidades e necessidades, mas nunca se esqueça que antes da necessidade, você precisa viver prioridades. Prioridade trata-se de um planejamento intencional de mudança. Tem gente vivendo a sua pior versão, ou viveu a sua pior versão em 2024, e Deus está olhando para você e para mim, e está dizendo, eu estou te dando tempo, você já é abençoado, e eu sou contigo, agora ouse a pensar diferente, para agir diferente. Em um contexto mais geral, pode ser um momento decisivo em que se decide viver e não apenas existir. Inflexão é um momento em que eu decido não existir tão somente, mas viver uma nova realidade. É um momento de quebra de paradigmas que pode levar a um novo estado de consciência. Quem está aí ainda? Você sabe onde acontecem todas as guerras? As guerras acontecem na mente do homem. A minha Bíblia diz em Isaías que o Senhor nos arrancou de um charco horrível de lodo e nos transportou para um reino de amor e de justiça. Colossenses 1,13 diz que Cristo em nós é a esperança de uma glória eterna. Outro dia eu falei isso aqui e eu vou reafirmar. Quando o diabo vier apontar o dedo para você e te acusar de algo que você fez no passado, você tem que falar assim, ó, ei, estou mais lá não. Quantos começaram o ano 2024? Quantos começaram o ano? Ah, você não começou não? Você estava onde? Olha para quem não levantou a mão e fala, você estava onde, meu filho? Você estava em Marte? Levanta o dedinho, né? Não é da sua época, né? O filminho do ET. Você estava onde, meu filho? Como você começou o ano? Escute bem. Você começou o ano com 360 dias a menos do que você tem agora. Você teve 360 dias para tomadas de novas decisões. E você precisa entender que eu e você somos resultados daquilo que nós buscamos. E eu estou te apontando para um cenário profético. Estou tentando te inserir em um ambiente onde você pense um pouco e tome as decisões de uma forma
correta nesse tempo. As tuas percas não te definiram, as lutas que você perdeu não te definiram, porque você está vivo, pronto para escrever um novo capítulo da tua história. E a Bíblia me garante que ainda que eu passe, escute, as minhas leves e momentâneas tribulações nem se compara com as gloriosas coisas que estão adiante de mim. Olha para alguém, por favor, diga aí para essa pessoa: o seu passado não te definiu, suas percas não te definiu, aquilo que você venceu também não te definiu, mas olha, você é resultado do que você viveu. Agora, se você está levando em conta alguma coisa para entrar na próxima estação, eu quero te dizer que lá na frente tem coisas maiores te esperando. Estou com medo de pregar para vocês hoje. Parece até que o ar está falhando aqui. Está me dando calorão, Cunha, porque parece que eu estou falando o inglês. Tem coisas maiores esperando lá na frente, irmãos. Vai ter cenários, vai ter lugares que você ainda não pisou, mas Deus já vai estar lá te esperando. Você precisa entender com quem você anda. Você precisa entender que nesse tempo você vai ter que tomar novas decisões. Abacuque capítulo 2, versos 14. Diz assim: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yeshua, o Senhor. Eu quero que você declare aí, por favor, porque para que isso aconteça, nós precisamos dessa iluminação, desse insight. Nós precisamos ter uma revelação de quem realmente Deus é e de quem nós somos em Deus, para avançarmos com essa visão e com o DNA de uma igreja, não uma igreja que está sobrevivendo. A gente tem muito disso. Olha, nós vivemos, sobrevivemos, mas não é sobre sobreviver, irmão. Quando Deus coloca o povo em Canaã, não era para o povo sobreviver, era para o povo conquistar, era para o povo avançar, era para o povo dominar, governar naquele lugar. Você está aqui? Até quando nós vamos perder batalhas e dizer Deus quis assim? Não, Deus não quer o mal para os seus filhos. Deus quer e gerou filhos para vencer. Assim como Ele venceu na cruz, nós também venceremos. Eu vou te dizer, João 16:33 diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha fé e bom ânimo, porque eu já venci por vocês. Você está aqui. Ele já venceu para nos dar, nos conceder uma jurisdição, um ambiente de governo. Qual é a jurisdição que Deus nos deu para governar? Diga assim: o coração do homem é terra que só Ele e Deus pisa. Se você não trazer luz para o seu coração, irmão, você vai começar um ano talvez pensando: eu queria uma palavra de fogo, pastor. Mas o que tem que queimar é o seu coração, irmão. Você tem que andar com o coração em chamas, mas com luz na sua mente, porque o conhecimento é luz que nos impede, não nos deixa tropeçar. A Bíblia diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escute o que eu estou te dizendo. Se você tiver o coração queimando, não tiver luz aqui, escute. Alguém está anotando o que eu estou falando? Mateus capítulo de número 26, versos 42. Jesus dá um ensinamento e diz para aqueles homens: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Acha para mim, por favor. Isso não está no esboço. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. 26 ou 27. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você tiver com o coração queimando, mas se não tiver uma revelação aqui na sua mente, você pode até orar, pode clamar, mas se você não vigiar, irmão,
a vigilância vem antes da oração. É a mesma coisa eu pegar essa rodovia e saber que o limite de velocidade dela é 110 por hora, e eu tenho um carro que corre até 300 km por hora, e eu começo a infringir todas as placas de sinalização. Escute, a probabilidade de eu colocar em risco a minha vida, aquele bem que eu conquistei, ou a família, ela é eminente. Então toda vez que eu tenho o coração em chamas, mas não tenho uma mente iluminada, é como alguém que quer andar talvez fora de time, ou infringindo algo que Deus ensina. Vigilância vem antes da oração, irmão. Não adianta você orar pelas madrugadas se você não vigiar. Em Mateus 6, 22 e 23 diz que lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. E se os nossos olhos forem bons, nós teremos luz, mas se forem maus, nós teremos trevas. Quão densas trevas serão a nossa vida, o nosso corpo, se nossos olhos forem maus. Se faltar vigilância, olha para alguém e diga: por favor, irmão, você vai chegar, mas ouça. Ouça. Vocês estão aqui? Eu não estou aqui para constranger você, eu estou aqui para te ensinar algo. E essa foi a introdução da mensagem. Eu quero dizer para você: você quer viver dias extraordinários nesse tempo? Você quer viver restituição de ambientes onde foi perdido o governo? Ei, qual é a área de vulnerabilidade da tua vida? Quais são as áreas onde os muros estão baixos e precisam ser reedificados? Quais são as áreas que precisa, da visitação e da presença de Deus, para que você possa vencer, não pela tua força, mas pela revelação da sabedoria de Deus na sua vida? Quais são as áreas? Eu quero que você que está aqui diga assim: meu Deus. Diga assim: a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus. Diga assim: vamos ver ou viver um grande avivamento. Diga. Você está aqui? Diga assim: vamos viver um grande avivamento. Não, fale até você convencer você. O salmista diz no Salmo de número 42, salvo engano, ele diz assim: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, descansa nele, porque você ainda vai cantar louvores a Ele. Sabe o que o salmista estava fazendo? Se animando em um dia de desânimo. E hoje eu estou aqui dizendo para você: vamos viver um grande avivamento. E a igreja às vezes está dizendo: nós vamos viver um grande avivamento. Não, até que ponto isso é uma verdade para você? Quando você foi casar com a sua esposa, quando alguém diz assim: você deseja, jura fidelidade, você, o que você falou? Sim. No dia que você foi pedir essa moça em casamento, ou você que está ensaiando para falar com a sua pretendente, você não vai chegar lá e vai falar: veja bem, eu estou pensando. O seu sogro vai olhar para você e vai falar assim: não, você não quer nada, garoto, sai daqui, porque quem quer tem força, quem quer busca força, quem quer tira força, quem quer vibra por aquilo que quer. Quando eu falo viver um avivamento, tem que ser algo que nasce dentro de você. Diga: eu vou viver. Diga, não diga nós, se você não tiver a fim de viver você. Agora diga assim: eu vou viver um grande avivamento. Gostei. Eu vou viver uma decisão minha, pessoal. Eu vou viver um grande avivamento. Agora diga assim: vamos ver um grande. Diga assim: não vamos ver. Diga: eu vou viver um grande despertamento. Avivamento, despertamento. Diga: eu vou viver um avivamento, mas eu vou ser despertado pelo Espírito Santo. Diga assim: eu vou me levantar como um homem apostólico e profético para esse tempo.
Olha para alguém e fala assim: você acredita em tudo que você disse? Vamos lá, você acredita no que você disse? Aleluia. Acho que tem gente que está comendo peru de Natal até hoje, está com indigestão. Não é possível. Diga assim, essa é a minha realidade. Eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou me expandir. Diga, aleluia. Ah, meu Deus do céu. Olha para alguém e fala assim: olha, sua expressão corporal não está me ajudando em nada, viu? A grande verdade, irmãos, nós vamos se mover na palavra. Isso aqui só foi uma preparação para você entrar em um lugar em Deus. Porque se você quiser, você vai viver um tempo incrível. Mas se você também não quiser, está tudo bem. Você entrando na presença, você pode se tornar um grande homem. Você não entrando na presença, Deus continua sendo Deus e vai continuar abençoando aqueles que desejam viver o extraordinário. Abre comigo agora, sim, nós vamos fazer uma leitura. Glória a Deus. Já colocaram até a foto ali, irmão. E quer mostrar o trabalho. Ficou lindo, cê é demais. Obrigado. Olha, meu Deus, dá vontade de dar um beijo nele. Tá tudo bem, abra para mim Apocalipse capítulo 4, por favor. Vamos começar. Eu tenho mais 25 minutos para ministrar. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Levanta suas mãos. As duas. Aleluia. Se você puder, bata a palma. Sabe o que você está fazendo? Você está ativando o seu sistema nervoso. Você está ativando. Diga para você mesmo. Diga ao fraco aí: eu sou forte. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo de número 4. Vamos lá, vamos nos mover na palavra. A partir do verso 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia, somente até aí. Meus irmãos, nós estamos trabalhando nesses dias, propositalmente, linkando coisas naturais com coisas espirituais. Todos perceberam essa nova movimentação? O que acontece? O povo, ele perece por falta de quê mesmo? Falta de conhecimento. Se faltar a luz da revelação, o povo se perde. O povo fica estagnado. O povo não consegue se mover. E todos nós precisamos de um líder. Diga comigo: eu preciso de um líder. Se o homem não tiver um líder, ele se perde em si mesmo. Muitas das vezes a gente pode até pensar: não, por que eu tenho alguém toda hora me pedindo para fazer algo? Por que o meu pastor tem hora que convoca jejum justamente em épocas de churrasco? Por que às vezes acontece do pastor ficar 1h20 falando em uma pregação? Por quê? Tudo que você é levado ao extremo te torna maior. Quando você é provado em áreas da sua vida que você não governa, que você deixa muitas das vezes o frenesi da alma, deixa os seus impulsos governar. Ei, muitas das vezes tem coisa que te tira do seu conforto, mas provoca em você uma reação. Lembre-se sempre disso. Tem pessoa pedindo paciência. Deus não vai te dar paciência, vai te dar provação, para você testar a sua paciência. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você é colocado em um lugar maior que você tem que se esticar para alcançar algumas coisas. Isso provoca em você um desenvolvimento. Se você não sabia, fique sabendo. Escute bem. Você sabe que na cadeia predatória da natureza, na
fauna. Tem alguns animais que eles não tinham talvez cauda, não tinha talvez pernas compridas, e por conta de predadores serem vorazes e tentar toda hora pegar ele, com o passar do tempo, aquela determinada espécie foi se desenvolvendo para sua subsistência. Você sabia disso ou não? Existem pessoas que só conseguem se movimentar se tiver em situações de aflição, porque senão entra em um status quo, ou seja, no estado do conformismo. E tem gente que se conformou em um nível baixo demais. Se você quer se nivelar, nunca se nivele por baixo, sempre se nivele. Isso é pecado? É pecado? Não é pecado. O problema é que, na perspectiva de uma mente cartesiana quadrada, a gente olha para o Evangelho e acha que viver o Evangelho da miséria é a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. Quantos judeus você conhece que vivem abaixo da linha da pobreza? Quantos, escute o que eu estou dizendo, eu nunca vi um judeu miserável, mas eles aprenderam a festejar, aprenderam a andar debaixo da lei de uma forma equivocada, mas eles têm o código, eles têm uma senha ali, pastora. Eles praticam o dia do perdão, o Kippur. Eles celebram a festa dos pães, eles celebram a Páscoa, eles celebram a festa das luzes, eles celebram, escute, e quantas vezes esse ano Deus te deu alguns presentes, te deu condição e você não se alegrou? A gente começa a ver um espelho, na verdade uma imagem que foi projetada para nós aqui, que somos os gentios. Nós não somos nem o povo escolhido, nós somos adotados em amor, pela graça. Só que a gente aprendeu, às vezes, a mente da miséria. A gente pede, no dia que é para celebrar, estamos chegando no final do ano, com saúde, vivo, a família está aí, e a gente está pedindo mais, e não celebrando por aquilo que já tem. Sabe, irmãos, uma das coisas que mexe com o coração de Deus é um coração grato. Um coração grato, isso move os céus. Diga comigo, um coração grato move os céus. Eu preciso estabelecer conexões com um reino que me faculta, que me prepara, que me instrui. Se eu venho na igreja, e se eu estiver aqui sentado nessa cadeira, e se não tiver essa palavra que me confronta, eu saio frustrado de uma igreja. Sabe por quê? Porque eu preciso ser provocado a me mover na direção do propósito. E toda vez que eu estou acomodado, eu estou esperando o que vai acontecer. Toda vez que eu sou provocado, eu me movo para fazer acontecer. Ao invés de reclamar, que tal a gente se mover? Êxodo 15, de frente do Mar Vermelho, o povo estava prestes a atravessar, mas nem sabia que Deus ia abrir. E chegam para Moisés e começam a brigar com Moisés e dizer: não tinha cova o suficiente no Egito para que morrêssemos e fosse enterrado lá. E Moisés fala com Deus, e os homens querendo matar Moisés, apedrejar Moisés. E quando Deus é interpelado, ele foi interpelado, foi questionado, e ele olha para Moisés e fala assim: Moisés, fala para esse povo marchar, porque toda vez que você fica falando, você para, você fica estagnado. A murmuração gera paralisação, a adoração faz você se movimentar. Moisés foi conversar com Deus, não foi conversar com o vizinho, não foi se aconselhar com aqueles homens que estavam cheios de veneno mortal nos seus lábios. E ali Deus fala com Moisés e dá estratégia. Olha para alguém e fala assim: Deus vai te dar estratégia nesse dia.
não vamos ficar mais questionando, vamos continuar caminhando, porque aquilo que nós começamos, nós vamos ser fiel até o final, e nós vamos construir, nós vamos, através daquilo que Deus nos deu, nós vamos abençoar pessoas. Olha para alguém e fala assim: eu não trabalho por mim, nós não estamos trabalhando por nós, mas o nome do Senhor será glorificado por aquilo que nós estamos construindo hoje. Fala assim: ainda que as pessoas não entendam, ainda que digam, vocês estão ficando loucos, nós não vamos parar essa construção, por conta daqueles que não estão compreendendo o que Deus está fazendo. Precisamos nos conectar com as pessoas que têm a mesma visão. Nós precisamos sentar para aprender com homens que estão em outros níveis. Não vamos mais ser mentoreados por youtubers que nunca viveu nada, nunca construiu nada e vem falar de construção. Pessoas que não sabem e não vivem relacionamento, que vêm aconselhar sobre casamento, mas nunca casou. Pessoas divorciadas que vêm falar de fidelidade comigo. Ei, escute aqui. Até quando a gente vai ser vulnerável à persuasão de pessoas que nunca foram fiel até o final? Se você procura um líder, conheça o histórico dele, como ele trata a família, como que ele leva a sério o ministério, conheça. E talvez, eu falo até por mim, se você encontrar algo que desabone, algo que está fora, vem falar comigo. E se vê que eu não mudei, vai para outro ministério. Olha para alguém e fala assim: é muito sério isso. Nós precisamos aprender a encarnar a mensagem. Com Deus é sim, sim e não, não. E o que passar disso não provém de Deus. Não adianta falar bonito em um púlpito, mas viver uma vida feia lá fora. Você está aí ainda? Conexões que me levam de frente ao espelho para ver como eu estou conduzindo a minha realidade. Nós vamos vencer, mas não vamos vencer de qualquer jeito. Nós vamos prosperar, mas não vamos prosperar de qualquer jeito. Nós vamos construir famílias aqui, habilitá-las para vencer, escute, e para glorificar o nome do Senhor, mas não dá para ser de qualquer jeito. Mas as igrejas, mas estão ensinando. Não interessa o que você tem comido aqui nessa casa, o que tem servido aqui nessa mesa. Você não é todo mundo. A Babilônia estava corrompida, Daniel estava lá, mas Daniel não se corrompeu por conta do ambiente. Uma decisão que me leva a tomadas de decisões corretas. Eu preciso fazer a diferença. Existe um movimento apostólico, e esse movimento apostólico vai fazer a gente sacudir esse bairro. Eu estou falando, e eu espero que você seja que você viva esse movimento sinérgico, que o que está pegando eu aqui, pegue você aí, que você vibre para você sair dessa zona de conforto e ser desafiado a fazer alguma coisa em 2025. Se você tivesse ganho uma alma, se cada um dessa casa tivesse ganho uma alma, hoje nós seríamos quase 200 pessoas nesse lugar. Você precisa de uma inspiração? Olha para Cristo. Você precisa ser amado? Vai para a cruz. Você está entendendo? Pastor, eu preciso de uma inspiração. Sei lá, eu estou tão para baixo. Escute, eu quero que você olhe para o alto, porque aquele que já está no alto, ele vai subir, ele vai te puxar para o mesmo lugar que ele está. O que você precisa? É vida. Você está vivo. Que os seus órgãos funcionem perfeitamente. Você está com seus órgãos funcionando. Recentemente eu vi uma palestra de um rapaz que dá treinamento motivacional. E o cara não tem as duas pernas, ele não tem os dois braços. Talvez ele não tenha os acessos que você tem, ou não na mesma forma que você tem. E eu vejo aquele cara inspirando pessoas, e eu começo a ver como eu estou abaixo daquilo que eu posso estar, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o poder do Espírito em mim, eu tenho as minhas funções vitais todas operantes.
Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. A Bíblia diz isso. Não gaste a tua vida naquilo que vai trazer só prazer para você. Invista a tua vida em algo que vai edificar o reino. E se você não estiver vivendo para levantar pessoas, para ensinar, instruir, motivar, potencializar pessoas, irmão, você só está existindo. Encontre uma razão para a tua vida. Jesus, quando ele é assunto aos céus, ele fala: e eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai dar poder para você ser a minha testemunha, seja aqui em Jerusalém, seja lá em Samaria, seja na Judéia ou até os confins da terra. Eu estou compartilhando o que eu tenho, eu dou para vocês, mas faça alguma coisa. Você está aqui? Nós temos que sacudir essa cidade. Olha para alguém, fala: nós temos que sacudir essa cidade. Sacode essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: antes de sacudir a cidade, eu vou sacudir você. Aonde um movimento apostólico nasce, ele abala governos, influencia na cultura. Foi assim na vida dos nossos amados da igreja primitiva. 120 homens sacode uma cidade. 120 homens. Pare e pensa comigo, irmãos. Quantas pessoas foram impactadas por nós esse ano, pastor? Nós que somos conhecidos como ganhadores de almas, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus nesse tempo, irmãos? Eu entro em estado de aflição toda vez que eu penso que ainda há um tráfico terrível nesse lugar. Eu fico aflito quando eu vejo pais saindo de bares totalmente ébrios, desgovernados, e a gente como igreja muitas das vezes não tem a ousadia de dizer: ei, tem esperança, viu? Tem esperança para essa casa, viu? Você foi resgatado para ser uma ferramenta de resgate. Você foi curado para ser uma ferramenta de cura. Deus te deu capacitação para você capacitar pessoas. Deus te deu condição para você financiar projetos, para que o reino chegue mais longe. Vai ter lugar que Deus vai enviar missionários, mas tem homens que vão enviar com seus recursos. O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito com o seu recurso? O que você tem feito com a tua condição intelectual? Tem homens aqui que são inteligentes, quando eu paro para conversar, eu falo: cara, não. Quem te olha não sabe o tesouro que você carrega. Você pode influenciar essa sociedade, irmão. Você está aqui ainda? O Espírito Santo veio para te capacitar. Não para de olhar pela falta, porque se você olhar pela falta, você vai sempre cobrar a Deus como que se Ele estivesse te devendo, e Deus não te deve nada. Faça a sua vida valer a pena. Fala para alguém isso. Diga assim: você é um apóstolo de Jesus. Diga assim: você tem que ver como Jesus viu, e precisa se mover por aquilo que você viu. Pastor, o apóstolo é aqueles que andaram com Jesus. E com quem que você anda? A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versos 19, Jesus dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias, até o confim dos tempos, até o confim da terra. Desperta, geração. Nós precisamos marcar esse lugar. Essa foi a área geográfica que Deus nos plantou, e nós temos que dar uma resposta sobre aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Como você está enxergando esse tempo? Pastor, o senhor não está vendo a economia? Irmão, a economia não determina a velocidade que eu ando. Se eu tiver que ficar com alguma informação nesses dias, eu vou ficar com o que a Bíblia está dizendo.
a terra toda está cheia da glória de Deus, e é sobre isso que eu estou andando, irmão. Dias maus tiveram em todas as épocas, tentaram parar a igreja em todos os tempos, mas só que quando tentaram contra a igreja se uniu e cresceu mais ainda. E aí qual a resposta que vamos dar nesse tempo? Não é sobre uma placa, não é sobre uma denominação, é sobre um reino que se move entre nós. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, o Senhor dizendo: eu amo os que me amam, e que nas madrugadas me buscam. Diga assim: um movimento apostólico me leva para o joelho. João, ele teve uma revelação no Apocalipse. Diga, ou nem precisa dizer, Apocalipse é o livro da revelação, não é o livro do caos. Tem gente que fala: não lê Apocalipse não, ai que medo de ler Apocalipse. Não, o Apocalipse revela o glorioso reino de Jesus. O Apocalipse revela que Ele é o princípio e Ele é o final de todas as coisas. O Apocalipse revela que Ele voltará com poder e grande glória, para poder levar uma igreja, para poder... Ei, meu amigo, Apocalipse só mostra a glória de um Deus que está preparando para mim e para você um lugar. Ai que medo do Apocalipse, pastor. Ô amigo, você não está entendendo. Os dias que nós estamos vivendo é um dia de se mover debaixo da ousadia apostólica, tendo a revelação de quem Jesus é, e olhando para o tempo glorioso que está diante de nós. Quem está se preparando para dias difíceis aí? Você quer saber? No período mais difícil da história, todos que recorreram ao Senhor tiveram uma revelação gloriosa e descansaram nele. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando João foi ter a gloriosa revelação do Apocalipse, ele não teve em Jerusalém. Muitos dizem que João foi pastor em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi perseguido, foi lançado dentro de um tacho para ser morto. Mas Jesus disse: João não morrerá por morte pela perseguição dos seus algozes. João vai cumprir, os seus dias terão longos dias, e vai ter as mais gloriosas revelações da minha verdade. Eu quero que você olhe para alguém, agora você pode, porque ficou leve. Fala para alguém: vai melhorar, irmão, eu prometo, vai melhorar. João, ele não foi morto. Colocaram ele na ilha de Patmos, dentre as feras, e ele não morreu. Tem gente dizendo assim: ei, agora é o final dele, agora é o final dela. Enquanto Deus não disser que é o seu fim, não será o seu fim. Eu quero profetizar sobre você. Você vai se levantar em graça nesses dias. Escute, ajuste a sua frequência. Quem está falando com você, ajuste a sua frequência. Serafim, escute, ajuste, irmão. Não estamos nessa visão do caos e do medo, não. Nós estamos com a visão em um lugar mais alto. O anjo aparece para João em Apocalipse 4 e fala assim: João, eu tenho uma nova revelação para você. Agora o que eu tenho para te entregar não é aí no meio de todo mundo. Sobe o nível. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. Ele subiu o nível, porque quem é arrebatado em espírito, diga assim: quem está em oração. Você vai viver uma reviravolta, mas quando você se colocar na posição correta, na condição correta. Escute, irmãos, por favor, me ajuda aí. Paulo
Paulo, em Atos capítulo 9, versos 15, se coloca de joelho e Deus revela no coração de Ananias que Paulo era vaso escolhido, um vaso que seria de honra. Por quê? Porque Paulo estava orando. Você está aqui, irmãos? Paulo estava o quê? Orando, Serafim. E a revelação foi qual? Qual foi a revelação? Deus envia alguém até Paulo, e alguém toca sobre Paulo, e as escamas da vista de Paulo caem. Paulo era perseguidor e se levanta como um grande apóstolo. Sabe por quê? Porque Deus tocou no destino dele. Você quer mudar a tua história? Muda as estratégias. Não está vencendo com a sua perícia e habilidade? Vai para o secreto. Consiga fazer uma fusão daquilo que você ganhou e daquilo que Deus está te dando. José no Egito. Gênesis capítulo 37, do verso 5 até o 28. Deus visita a terra ao qual era desértica, uma família que tinha promessa, mas até então não tinha visto ou tinha vislumbrado o que Deus estava por fazer. Mas Deus visita a casa de Jacó, escolhe José e começa a dar sonho para José. Sabe por quê? Porque José andava na obediência. Deus vai levantar homens para essa nova estação. Homens que estão no joelho. E homens que sonham os sonhos de Deus. Você sabe o que Deus estava mostrando? José, você está vendo aí os molhos de trigo, né? Você viu o molho de trigo, o seu fica de pé. E os 11 se dobra a você. Nem era 11. Tinha mais 2 que pai e mãe também se dobrou. E quando ele contou para os irmãos ficou bravo com José. Porque quem não sonha não quer que você sonhe também. Tem pessoa que fica brava por causa do seu sonho. Olha para alguém e fala assim: não é porque não estão entendendo o que você está sonhando que você vai parar de sonhar. E venderam ele, e traíram ele, jogaram ele na cisterna, e queria matar ele. E na casa de Potifar ele foi caluniado, acusado. Você sabe toda a história. Ele foi para a cadeia, e alguém falou: agora ele vai parar de sonhar. Aí Deus vai na cadeia e fala: vou te dar um novo sonho. Não importa onde você esteja, continua sonhando. Você percebe que Deus visita homens que sonham? Quando você voltou a sonhar e ver terreno, era Deus te dizendo: estou te dando um sonho, uma visão. Agora anda sobre aquilo que eu estou te dando. Quando você foi fazer uma faculdade em uma outra nação, tudo tão distante, que dificuldade. Mas era Deus te dando uma visão e dizendo: eu vou com você, vou cuidar de cada detalhe. É como meus irmãos aqui, que tinham o sonho de ter a casa deles, e falou: pastor, como vai ser isso? Não sei, mas eu vou, como diz, né, a linguagem, eu vou meter a cara. Não, mas era Deus dizendo: vai, eu sou contigo. E quando eu fui lá na sua casa, mobiliadinha, chave na mão, nós fomos orar lá, com os móveis, tudo planejado. Irmão, você não sabe a alegria que eu fico. Viver o sonho de Deus implica em dar passos, mesmo sem ter o chão, porque quando a gente começa a dar passos, Deus vai colocando o chão, irmã Camila. Eu sei que tem muitos sonhos aí, mas se prepare. Talvez está comendo o pão das dores hoje. Está cumprindo talvez Eclesiastes 11, lançou o pão sobre as águas, não se preocupa não, depois de dias ele voltará para você, e vai alimentar 7 ou 8, se prepare, porque vocês serão provisão para pessoas, vocês serão uma mão abençoadora, um coração abençoador, se prepare, porque tudo que vocês estão fazendo em Deus, voltará para vocês em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Escute, sonhar o sonho de Deus, Patrick, implica em glorificá-lo, mesmo em meio às percas. Tem hora que a gente está semeando, gemendo e chorando, mas se prepare, porque dias de celebração está nascendo. A noite ela tem tempo, início, meio e fim, e no tempo em que está mais densa as trevas, é o tempo em que está
prestes a romper a aurora do novo dia. A minha Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eu profetizo, está nascendo um novo tempo sobre essa igreja. É um tempo em que nós vamos fazer a obra com um sorriso no rosto. Nós vamos fazer a obra leve, não vai ter peso, não vai ter peso, não vai ter, não tem barreira que vai nos parar, irmão. Não é sobre movimento, não é sobre estar com a casa cheia, é sobre homens transbordando da glória de Deus. E não se preocupe não, no dia que nós formos um como o Senhor é no Pai, nós veremos todos sendo atraídos a um lugar, ainda que pareça longe, ainda que não tenha toda a estrutura necessária, mas Deus proverá, porque o recurso está no meio do caminho. Escute, Deus vai conceder recurso para que o propósito dele se cumpra nesse lugar. Eu já falei que nesse lugar, talvez Deus não envie empresários, mas Deus vai suscitar nesse lugar empresários. Talvez a pessoa que tem produto ou serviço que vai impactar a cidade, está aqui dentro. Talvez aquele que vai fazer uma faculdade e vai ser um grande gestor, está aqui nesse lugar. Talvez o presidente de uma multinacional está aqui dentro desse lugar. Se prepare, Deus está aumentando níveis, e é no meio da adversidade que nós crescemos, irmãos. Então se prepare, porque aquilo que não te mata te forra. Olha para alguém e fala assim: já está chegando no final. Você pode aplaudir Jesus por isso? Tão grande assim, Ele não desiste. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. O Salmo 118, versos do 29 ao 33, os 3 últimos textos que vou ler, e já estamos encerrando, irmãos. Rapaz, mas que coisa é essa? Já estamos encerrando, irmãos. Que fingido vocês são. Eu testei vocês, peguei vocês agora. Todo mundo tá igual sucuri depois que alimenta, tudo esticado. Tá igual leão, né? O leão ele fica esticado, parado. Salmo de número 18, versos do 29 ao 33. Aleluia, irmãos. Leia comigo em alto e bom som. Vem comigo, 1, 2, 3, vamos comigo. Contigo posso avançar como uma tropa, com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é genuína, Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Aleluia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Segue. Aplaude Jesus pela palavra. Por favor, me ajuda nisso. Aleluia. Coloca agora o Salmo 110. Aleluia. Salmo de número 110, versos de número 2. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião, domine no meio de seus inimigos. O que Deus está falando? Que um cetro foi estendido. O que Deus está dizendo? Que o Senhor, você sabia que um rei, no período monárquico, toda vez que ele ia levantar um cônsulo, um lorde, ele estendia o seu cetro e ele abençoava
habilitava, e a partir daquele momento, aquele indivíduo se movia debaixo de uma autoridade concedida. Sabia disso? Não. E o que Deus está falando na sua palavra? Vai ser estendido um cetro de Sião. Sião fala da cidade da justiça, o ambiente aonde a justiça, o júbilo e a alegria é manifesta. Jerusalém fala da cidade da adoração, Sião fala sobre a autoridade, governo. Olha para alguém e fala assim: o rei estendeu o cetro nesse lugar hoje. Diga bem alto: o rei estendeu o cetro hoje. E esse cetro estendido dá governo para dominar. Por que Deus está falando domine e não governe? Vamos lá, irmãos. Domínio se exerce contra adversários, governo se exerce a favor de um povo. E o que Deus está dizendo? Tome territórios. Qual é a área que você não está vencendo? Tome esse território agora. Ei, 2 Coríntios 10 diz que Paulo: as armas de nossa milícia é poderosa em Deus para a destruição de toda fortaleza que atua na mente. Eu falei que o maior algoz está na nossa mente, e existe uma batalha aqui. Eu estou dizendo para você que de Sião foi estendido um cetro de justiça, para dar governo, para dominar contra principados e potestades. As armas de nossa milícia é poderosa em Deus para destruição de fortalezas. Eu estou dizendo para você que você foi habilitada para poder dominar em jurisdições espirituais. Alguém se lembra de Lucas 10? O inferno governando alguns ambientes. Jesus manda os 70, e os 70 pregam, ensinam, ora, cura, expulsa demônio, e quando voltam com o relatório, Jesus diz: olha, eu vi Satanás caindo dos céus por conta de vocês, apostólicos, se movendo em autoridade. Estava falando que um principado tinha perdido o governo. Por quê? Porque homens se moveram na terra em concordância com o que o céu estava dizendo. O que eu estou dizendo para esse final de ano? Deus vai habilitar homens, o cetro está estendido, e Deus dizendo: quando você pôr a mão, será a minha mão com a tua mão. Quando você pôr o pé naquele lugar, será o meu pé com o teu pé. Quando você declarar, será a minha voz declarando. Escute, e palavra de rei não volta. Estão aqui ainda? Você está entendendo isso aqui? Deus está levantando os seus exércitos. Deus está levantando os seus exércitos. Coloca para mim Colossenses 3 para eu encerrar. Diga graças a Deus. Te peguei. Quantos anotaram alguma coisa aí? Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Quem está passando por dias de luta aí? Pode levantar a mão, irmão, não tem vergonha não. A minha Bíblia me garante que por trás dessa luta tem um degrau de promoção. Por detrás dessa luta tem um degrau de promoção. Colossenses 3:1, ou melhor, 3:2. Depois a gente volta para o: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Versos 1 agora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são. As coisas que são.
onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Por quê? Porque você já não é mais de baixo. Vai ter coisa que você vai entender que nem a NASA vai discernir, irmão. Terão revelações profundas. Tinha coisas que você estava confuso e Deus está hoje iluminando a tua mente para você entender algumas verdades. Se prepare, porque os céus estão abertos, baixinho aqui nesse lugar. Eu não quero persuadir você com palavras de persuasão humana, mas como Paulo disse, eu venho pregar uma palavra de poder para vocês. É uma palavra que vai além da estrutura ou da competência de um homem comum de liberá-las. É o Espírito que está liberando sobre você. Você não é desse plano, você está nesse plano, mas você pertence a um reino que é maior, a um reino que a justiça é uma realidade, um reino em que as prioridades não são materiais, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e viva em alegria de espírito. Eu quero convidar você a se colocar sobre seus pés nesse momento. E eu estou feliz porque você está pensando na mensagem. Tem coisas que você vai conseguir entender em casa, isso é bom demais, não tem problema. Mas eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você nesse momento comece a desenhar o seu ano novo, a sua nova realidade, o seu futuro. Eu quero que você comece agora. Coloca para mim aqui Romanos capítulo 12, versos 12, por favor. Eu quero que você vá desenhando o seu futuro. Eu quero que você vai colocando, escute. A Bíblia diz que o Senhor desenhou céus e terra, colocou limite nos mares. Eu quero que na sua mente agora, eu quero que você olhe e enxergue a sua família. Eu quero que na sua mente agora, eu quero que você olhe e enxergue o seu ministério. Eu quero que você, na sua mente agora, você enxergue o seu trabalho, enxergue as pessoas que se relacionam com você. Eu quero que agora na sua mente, você que tem filhos, pense nos seus filhos. Eu quero que você agora comece a trazer à sua memória alguns pontos que você precisa viver essa inflexão, essa transformação. Meu Deus, essa curva que vai redefinir a tua história. Escute, você pode ir além. Você pode ir além. Você pode avançar um nível. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você pode ir além. Escute, a Bíblia diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santo lugar. Para quê? Para construir uma história no santo do santo, trazendo diante de Deus as vossas causas, demandas, petições, como diz o livro de Tiago, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Aleluia. Entra nesse lugar, irmãos. Existe uma atmosfera nesse lugar, e eu consigo discernir uma atmosfera. Eu consigo discernir que há barreiras. Eu consigo discernir isso. Eu consigo discernir quando pessoas precisam. Intercessores, levante as suas mãos aí. Escute, eu consigo discernir essa verdade. Principados hoje estão caindo por terra. Escute, a sua casa, vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque todo dardo inflamado, toda seta que veio contra, esse casamento já foi desfeita, destituída, diluída, queimada, lançada por terra, em nome de Jesus. Matrimônios refeitos, o sangue de Jesus sobre famílias, refazendo, tornando tudo novo. Escute, não está na mesa a possibilidade de divórcio, não está na mesa negociação para largar, abandonar, para fugir de novo. Deus está dizendo, vai construir algo, sim, que vai ecoar até a eternidade. Aleluia. Escute, levante as tuas mãos. Senhor, visita essa casa agora. Visita, vai naquela gaveta agora. Em nome de Jesus, seja destruída agora toda arma forjada contra essa vida. Destrua agora. Agora, se prepare. Deus está invadindo a terra. Deus está invadindo a terra com a tua glória. Escute.
cadeias estão sendo quebradas agora. Você vai entrar nesse novo tempo, sim, de cabeça levantada. Todo opróbrio, toda vergonha, toda humilhação, toda lágrima, escute, vai dar lugar para uma dupla honra. Escute, para cada dia de vergonha, para cada dia de vergonha, Deus concede dupla honra. Se coloque de pé, porque está chegando o Rei da Glória. E Ele pode estabelecer tempos e estações. Ele estabelece reis e destitui reis. Um tempo onde a terra vai sentir, ei, o peso de glória. A unção vai voltar. Os mananciais vão cobrir toda a terra. Homens que vão irrigar a terra com a sua palavra, que fluirá como um rio de vida, no nome de Jesus. Vai falando, vai liberando. Você que é batizado em línguas, libera. O Senhor está te dando uma nova instrução nessa noite. Se prepare, porque o Senhor está firmando os seus pés sobre uma rocha. Tem um laço que havia sido preparado para você, mas o Senhor está desfazendo todos os nós. Não vai ter paralisação. Escute, não vai ter demissão, não. Vai ter promoção. Ei, escute, vai ter avanço, vai ter crescimento. Vai. A última palavra ainda é do Senhor. Esse diagnóstico, ei, escute, a última palavra. A última palavra, ela vem do Senhor. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, por favor. Nas mãos de alguns homens dessa casa. Isso é o que o Espírito está me mostrando. Havia desejo de vingança. Havia uma perturbação. Aleluia, irmãos. Havia uma perturbação muito grande. Eu já encerrei, viu, irmãos? É uma perturbação, é algo que está tirando sono, é algo que está deixando desesperado. O Senhor está dizendo: aquieta a alma. Não trabalhe pensando em mostrar para ninguém absolutamente nada. Se você for ler o livro de Números, você vai ver um homem que tinha tudo para ser um juiz de excelência. Mas você vai ler, você começa a ver que Sansão